A paz do Senhor Jesus a todos. Como devocional desta manhã, o tema tratado será Sansão derrota 1000 homens. E o texto base encontra-se no livro de Juízes, capítulo 15, versículos 9 ao 17, que diz: Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram: Por que vocês vieram lutar contra nós? E eles responderam: Queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabe que os filisteus dominaram sobre nós? Você viu o que nos fez? E ele respondeu: Fiz apenas o que eles me fizeram. E disseram-lhe: Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: Jure-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-los e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando iam chegando à Lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: Com a queixada de jumento fiz deles montões, com a queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramate-Lei. Amados irmãos, Sansão, nós vemos aqui na história, ele tinha voltado à casa de seu pai, depois daquele acontecimento que muito angustiou, no qual ele tinha se declarado livre por causa das coisas que cometera, exceto cortar o seu cabelo. Talvez ele tivesse decidido contar para seus pais que quebrara o seu voto de naziredo, mas ainda não tinha feito. Apaziguado o seu coração, resolveu ir atrás de sua mulher, sua esposa, que no 7º dia da festa do seu casamento, por pressão inimiga e ameaças que tinham descoberto seu segredo e ajudado os inimigos de Sansão. Mas aqui nós vemos uma surpresa. Seu pai, ele nega o acesso a ela, porque ela já não era mais dele. Naquela confusão em que saiu em busca as 30 vestes do festival e depois voltou à casa de seu pai, nesse tempo o seu pai tinha dado a mulher a seu amigo e o seu companheiro que antes o acompanhava, conforme Juízes 14:20. Agora Sansão ele fica muito irado e fora de si por perder a mulher que tinha amado e justamente para o companheiro que antes estava com ele. O resultado disso é que ele vai até os filisteus para se vingar. E aí é onde começa a história antes do texto base que nós lemos. Ele apanha 300 raposas e faz pares com ela, formando 150 pares. Aí nós vemos que como é que um homem consegue pegar 300 raposas, né? Fica pensando como tantas raposas que ele consegue carregar nas mãos. Nós vemos que ele é um homem grandioso, né? Então ele ateia fogo em tochas e amarram elas nas caudas das raposas, que saem disparadas das plantações dos filisteus
aonde o trigo e as vinhas e as olivas eram queimadas de forma grandiosa. Aí Sansão era muito atrevido e muito corajoso, além de ser uma pessoa tempestiva. Ele não temeu agir daquela maneira, nem mediu as consequências de seus atos. Depois de investigar e descobrirem a razão do incêndio, eles tinham visto a origem criminosa, e os filisteus se vinham e põem fogo na casa onde moravam seu sogro e a sua mulher. Legalmente ainda ela era sua mulher, apesar de ter sido entregue a outro. Como se não bastasse isso, os filisteus vão ao encontro de Judá e pedem a eles, sob ameaça, Sansão, e preso às cordas, para eles se vingarem. Os homens de Judá, 3.000 deles, descobrem onde ele estava, na fenda da rocha de Etã, e o cercam e fazem-lhe uma proposta, como nós vimos no texto base. Sansão concorda com eles sob o juramento de que não o matariam, mas somente o amarrariam firmemente e o entregariam nas mãos dos filisteus. Então assim foi feito, Sansão foi entregue aos filisteus, e os homens de Judá foram até Sansão. Nós vemos aqui que eram 3.000 homens. Aí a gente fica imaginando, se foram 3.000 homens de Judá, quantos foram os filisteus que subjugaram esses homens? Ao virem amarrado e sucumbido, os filisteus vão ao encontro dele com alegria e jubilando. E a narrativa bíblica diz que o Espírito Santo, ele toma de tal maneira que suas cordas parecem linhas finas e suas mãos. E destruiu no instante, achando a linha queixada de jumento ainda fresquinha, ele feriu 1.000 homens e derrotou os filisteus. Nós vemos que depois de tão milagrosa operação do Espírito Santo, que o capacitou a derrotar 1.000 homens deles sem se ferir, Sansão se sente uma profunda sede e se queixa ao Senhor, o afrontando com suas palavras e murmurações, à semelhança dos filhos de Israel no deserto. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos, conforme o versículo 18 deste mesmo capítulo. Deus age, amados, como ele agiu, da mesma forma que agiu com os filhos de Israel no deserto. Ele provê águas frescas, revigorantes, saindo da cavidade da rocha em Lei, onde estava ali a queixada, e Sansão, ele recupera as suas forças. Nós vemos aqui no livro de Juízes 15 sobre vários feitos de Sansão e como, pelo poder do Espírito Santo, prevaleceu de maneira poderosa contra os filisteus. Com 300 raposas queimou a seara dos filisteus e com a queixada de jumento feriu e derrotou 1.000 homens. Quão maravilhosos são os feitos do Senhor na vida daqueles que se dedicam a ouvir a sua voz e seguir a direção do seu Espírito. A presença de Deus em nossas vidas nos altera completamente, nos transforma, aperfeiçoa e nos leva ao próximo nível. Coisas extraordinárias estão à espera daqueles que se entregam radicalmente ao Espírito e permanecem nele. Não sei se hoje seu estilo de vida lhe satisfaz, se o seu dia a dia é feliz ou agradável, ou de qualquer forma, sendo ou não, basta se render ao fluir do Espírito. A Sansão ele deu força, mas aos outros ele concede sensibilidade, inteligência, ânimo, criatividade. Enfim, se você estiver rendido todos os dias, ele aperfeiçoará de maneiras ainda mais profundas e você dará muitíssimos frutos. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.